guy. You're gonna sit here like polite and all. You're gonna be there standing. Oh, okay. So it will be you first. The whole thing she won't talk. While you talk, right? Right. Unless you want to talk. Do we ping pong or? Ele falou que vai querer ficar aqui depois. Aí eu So it saio. will be the first thing, the first and then she'll come. I think is that easier? Yeah, that's what we thought. We thought of you. That's good. Thank you. So it's basically linear. Him, Nice. me. Just, slow down. Then if I don't get anything, I say, Johnny, help. If I'm speaking for a while, let me know because I have a tendency. Okay. Not I as think bad I as can Pat. handle that, but I don't want to sit in the middle of the You can sit where you want. No, in the middle of the slide. So, to finish this morning, we invite our partners from Oxford Brookes University, Professor Dr. Ellen Dulles and Professor Dr. Johnny Collett, to lead the roundtable. Is technology always the answer? And welcome. We also invite Professor Carlos Bandeira de Mello to perform the mediations of this roundtable. Dr. Ellen Dulles leads the Movement Science Group based in the Faculty of Health and Life Science at Oxford Brookes University. Ellen initially trained and practiced as physiotherapist, specializing in sport physiotherapy and work in the UK and New Zealand. Prior to undertaking postgraduate training in exercise science and neuroscience, Ellen then embarked on a PhD exploring exercise for people with neurological conditions. She has since then focused on optimizing performance of everyday activities through rehabilitation and on enabling physically active lifestyles in adults and children with neurological disorders. Her activities include research, teaching, and the provision of a clinical exercise and rehabilitation in the community. Her research spans from exploring underlying mechanisms affecting performance through to service delivery of subsequently developed interventions and tools. Professora doutora Ellen Dulles lidera o grupo de ciência do movimento na Faculdade de Ciências da Saúde e da Vida na Universidade de Oxford Brookes. É especialista na área de fisioterapia desportiva, estudou e trabalhou no Reino Unido e Nova Zelândia, antes de iniciar sua pós-graduação em ciência e neurociência no exercício. Posteriormente, Ellen finalizou seu PhD explorando o universo dos exercícios para as pessoas com alterações neurológicas. Desde então, vem focando na otimização do desempenho das atividades diárias através da reabilitação e habilitação de estilos de vida fisicamente ativos em adultos e crianças com transtornos neurológicos que afetam o movimento. As atividades incluem investigação, ensino e prescrição de exercício clínico e reabilitação na comunidade. Atualmente, o ramo de pesquisa explora os mecanismos subjacentes que afetam o desempenho dos pacientes através da prática de intervenções e ferramentas desenvolvidas. Dr. Jonathan Collett is a research fellow in movement science at Oxford Brookes University. His research primarily involves rehabilitation for people with neurological conditions, including trials of exercise intervention. Trials delivered include conditions such as multiple sclerosis, Parkinson's disease, and Huntington's disease. His work also includes the measurement and impact of impairments, focusing on mobility and fatigue, on participation in those with disability, and optimizing movement, and enabling participation in physical activity. Thank you for inviting me here. So when Carlos first
asked me to come and speak here, I thought I might pose this question, and the question is technology always the answer? Ele agradece de estar aqui, e aí ele está dizendo que quando o Carlos convidou ele para vir aqui, ele pensou em colocar essa pergunta: a tecnologia é sempre a resposta? So it made me think about how we actually go about using technology and using technology to solve the problems that we want technology to help with. Então vocês têm que pensar um pouco sobre isso. Será que a tecnologia é sempre a resposta? Como que a gente usa essa resposta para solucionar os problemas que a gente tem? And there's a famous story in the UK about NASA in the space race. So during the space race, NASA spent millions of dollars developing a pen that would write in zero gravity. So here you have gas reservoir that will push the ink forward in order to write with no gravity. A NASA gastou milhões de dólares. Tem uma história famosa no Reino Unido que é sobre a NASA e a corrida espacial, né, contra os russos. E eles gastaram milhões de dólares desenvolvendo uma caneta que escrevesse na gravidade zero ou na microgravidade. E eles inventaram uma caneta cheia de fluidos e gases e tal. So this cost them lots and lots of money, but the Russians, they just used a pencil. Custou muito dinheiro e os russos usaram um lápis para resolver o problema. It's actually an urban myth, and they both started using pencils, but realized the graphite flakes could affect their equipment. So it's not exactly true, but it's a nice story. Não é verdade. Os dois começaram com lápis e tal, mas depois perceberam que isso aí ia atrapalhar. Então a história não é totalmente verdadeira, mas é um ótimo jeito de exemplificar a ideia da tecnologia. So often when new technologies become available, they're very hyped. The media gets hold of this new technology and they think it's going to be the answer and solve all problems. Especially in the UK, everything's going to be solved by AI and machine learning, but sometimes actually the technology isn't at the level that can actually answer the big questions, and it's still developing and people expect it to happen tomorrow. Ele diz que no Reino Unido, principalmente, aqui também, a tecnologia vem com a ideia da moda, que é o hype, né? Então vem com a ideia da moda, de resolver todos os problemas. As pessoas acham que a tecnologia vai resolver todos os problemas e tal. E aí a inteligência artificial, o machine learning, que é aprender as máquinas, a linguagem das máquinas e tal, e que isso vai resolver todos os problemas, que na verdade não é bem assim. And an interesting statistic from the UK is that a company that spend most on their technology are often the less profitable. Uma estatística interessante é que as companhias que gastam a maior parte do dinheiro em tecnologia geralmente não são as que são as mais lucrativas. And this is a quote from Steven Spielberg, that technology can be our best friend, but also be the biggest party pooper of our lives. And I think this analogy works very well for the technology trap, because the focus often becomes on the technology, not the outcome. Like in a film, the focus might be on the special effects rather than the film storyline. Muito bem, ele diz que tem uma frase do Steven Spielberg que diz que a tecnologia pode ser nosso melhor amigo, mas pode ser o maior estraga-prazeres da nossa vida. E que a armadilha é essa, que muitas vezes o foco vira a tecnologia, ao invés do resultado ou do problema. Como num filme, quando o foco é o efeito especial e não a história propriamente dita. Okay, so we should think about the technology is not the means but the end. And if the approach to the problem is fundamentally flawed, like the technology will not help. If the storyline of the film isn't very good, then it doesn't matter how much special effects you have, it's still not going to be a good film. You could argue that you could use the Star Wars films. So the prequels, they had all the special effects, but I'd say they're not as good as the originals. Então ele está dizendo que a tecnologia tem que ser o resultado e não o meio, né? O problema é que se você não conseguir detectar o problema adequadamente, a tecnologia não vai te ajudar. É como num filme, no Star Wars, né, que os efeitos especiais eram ótimos, mas os originais eram melhores do que os atuais, né, que tem cheio de efeito especial, mas o filme não é tão bom. Okay, so a good starting point is not how can I use this technology. And so what I find with a lot of students and sometimes postgraduate and postdoctoral students is they come and they say, I want to develop an app. And they actually haven't
said what they're going to develop that app for. They just want to develop the app. So you need to go back and start with the problem, identify the problem or question, then select the most appropriate technology that might help. And always remember that technology is the tool, not just the outcome. Então, diz que a armadilha da moda é, né, um bom começo para trabalhar com isso. Não como que eu posso trabalhar com a tecnologia. Ele diz que os alunos, às vezes, de pós-graduação, de doutorado, pós-doutorado, vêm e dizem: eu quero desenvolver um aplicativo, mas não sabe exatamente para que o cara quer desenvolver o aplicativo. Então, que a ideia é voltar para trás e pensar em para que, identificar o problema para daí usar a tecnologia. Okay, so what do we do? Like a research question. So in research, we spend a lot of time in actually defining and specifying the question. Sorry. So a question we can answer, and we put a lot of effort, especially in our research group. We put a lot of effort into defining that question, and we perhaps don't do the same in defining what technologies we use to answer that question. Então, na pesquisa, uma parte fundamental da pesquisa é desenvolver a pergunta adequada, o problema adequado. Então, o desenvolvimento disso é fundamental. Então, a gente gasta bastante tempo, envolve muito esforço para chegar na pergunta adequada e daí chegar na tecnologia que vai ajudar a responder essa pergunta. Okay, so I'm going to use an example that has in the sense of how we've been developing our methods of measuring gait over probably the last 15 years. So most people would like to have a gait lab. Most universities want a gait lab. Most hospitals want a gait lab. And gait labs are great. Do you want to... Yeah. Ele disse que está há 15 anos estudando a marcha, né, e vai usar como exemplo para a gente, para a ideia da definição do problema e da tecnologia, usar o laboratório de análise de marcha, né, que ele está trabalhando já há 15 anos. Diz que a maior parte das universidades, dos hospitais, gostaria de ter um laboratório de análise de marcha. So you can see all the different outcomes you can get from analyzing gait in a gait lab when you have the optical motion capture systems and force plates. It gives you lots and lots of information about someone's walking. But then often... Então ele diz que tem muita informação que a análise da marcha nos dá. Tem um sistema de gravação óptico de movimento, que é um sistema importante e que dá 1 milhão de informações diferentes para como uma pessoa anda. But then actually when we look at the clinical gait lab in Oxford, one of the local hospitals, they only manage to perform about 1.3 measurements a day because they take so much time. And most of their measurements are in cerebral palsy, where it has real application, where it informs could inform very invasive interventions such as surgery. So that's where it's really needed. Tá dizendo que um hospital em Oxford, lá onde eles trabalham, faz uma análise de faz uma quantidade de análise de 1,3 análises por dia, que é uma análise que demora muito tempo. E só em casos mais graves, onde eventualmente vai precisar de uma cirurgia, uma coisa assim. So a while ago, a paper was published and looked at the reason why people were not using gait labs. And these are responses came back. So 42% said they were too time-consuming for their problem, what they wanted to use them for. They're very expensive. And there's a lack of technical knowledge to interpret some of the outcomes that come out and actually run the gait laboratory. Está dizendo que as pessoas falam... Ele escreveu um artigo sobre por que as pessoas não usam o laboratório de análise de marcha e viu que as principais respostas eram essas, né? 42% respondeu que demora muito para fazer uma análise de marcha ou para trabalhar com os dados que a análise de marcha te dá. 39% diz muito caro e 27% disse, olha, precisa de um conhecimento técnico para analisar as informações que é muito alto. Então, por isso as pessoas não usam o laboratório de análise de marcha. So then we did a survey of UK clinicians, and this wasn't use of gait laboratories, this was the use of any sort of instrumented gait analysis, any sort of objective measure like this, such as the gait right mat up there. And 69% of clinicians did not use any kind of instrumented gait analysis. And the reasons they gave were budget constraints, time consuming, and lack of technical knowledge as well.
aprofundando a ideia, ele fez, a pergunta seguiu e ele percebeu que 70% dos clínicos não usam nenhum tipo de análise de marcha instrumentalizada, né, com algum tipo de ferramenta e tal. Então, que nem mesmo o tapetinho ali de análise de marcha. E isso por causa de 52% por causa de orçamento, 39% por causa de tempo e 10% por causa de falta de conhecimento técnico para analisar as informações. Okay, so why do people not objectively measure gait? Well, from these two surveys, we know technology is too expensive, takes too long to use, and requires too much technical expertise. And I also had a personal problem, is I needed to measure gait of people with stroke who are in the clinic. And we have a gait lab at the university, but we couldn't transport people from the university to the clinic. It just wouldn't be feasible. So I need to measure them in a busy clinic like that and have the space to measure people's walking quickly. Muito bem, então as principais razões pelas quais as pessoas não usam o laboratório de marcha, de análise, são aquelas que a gente já comentou: muito caro, demora muito e muito conhecimento tecnológico para usar a ferramenta. E ele tinha um problema pessoal enquanto pesquisador, que era, precisava analisar a marcha das pessoas que sobreviviam de um AVC ou AVE, né, e ele podia fazer isso na universidade, tinha um laboratório de marcha, mas não dava para transportar os caras da clínica, do dia a dia, para a universidade, era difícil de fazer isso. E então ele precisava de uma coisa que funcionasse adequadamente e ainda rápida. You needed a solution. I did. So I got into looking at, is there a simple way to measure gait? And what I was particularly interested in is walking efficiency. Então ele queria medir, tinha uma forma simples de medir o caminhar, a marcha, e aí ele pensou, puxa, eu quero saber da qualidade da marcha, como é que é, da qualidade do andar. So this robot walking here, it actually hasn't got any motors, and all the energy coming to walk is from a slight slope that it's walking down. Tá, então ele está dizendo que o robozinho aqui, ó, está numa rampa, né? Então que toda a energia que o robozinho está usando para andar não tem outro tipo de energia, ele só está descendo a rampa. So this illustrates how we as humans walk efficiently. So energy is required to move our center of mass, and we use an inverted pendulum model of walking, whereby the energies acting on the center mass are transferred. So we don't actually have to put a lot of energy in the system, and this is what results in our efficient locomotion. Então ele diz que aqui que a gente precisa, diferente do robozinho, a gente precisa de energia para deslocar o nosso centro de massa. E que a gente usa um modelo de pêndulo invertido para caminhar. E que aí você precisa de energia potencial, energia cinética para conseguir deslocar o seu centro de massa. E isso, problemas aí é que acabam resultando numa locomoção ineficiente ou eficiente. So how do we go about measuring center mass during walking? So the center of mass represents the mean possession of all the body in a matter of a system. Is that simple to measure? Ele diz que o centro de massa é a média, né, da massa de todos os segmentos do nosso corpo. É medido, calculado, mas isso é fácil de medir, é simples? And the simple answer is no, not really. It's a virtual location, so it doesn't really exist in one place. And to measure it properly, you can either use the kinetic approach from ground reaction forces and integrate in the ground reaction forces, or the kinetic approach where you take the center of mass from all the segments of the body and then integrate them to get the estimated center of mass motion. Ele está dizendo que não é um negócio simples de medir, de jeito nenhum, que não tem no lugar específico do corpo, que o que eles fazem é usar a força de reação do solo e aí calcular, né, integrar com a massa dos segmentos corporais para poder localizar razoavelmente o centro de massa do corpo. But is a single estimate good enough? So there's been quite a few studies that have looked at, can we estimate the center of mass from just the position of the lower back? And they have found that between the sacrum and the fourth lumbar vertebrae, it shows good agreement with both the kinetic and the kinematic approaches to measure it. Então ele falou que assim, que estimar o centro de massa, isso é suficiente? Né, então, usar um ponto só, como que é? Né? Então, será que a gente pode usar o centro de massa da lombar? Então ele diz, a estimativa, os cálculos, os artigos mostram que o centro de massa fica estimado, fica entre o sacro e a L4, a vértebra 4 da lombar,
E essa é uma boa ideia, é um bom ponto, entra em concordância com a análise cinemática e cinética do movimento do centro de massa. So I thought, excellent, a cheap, simple solution, and like everything, people have got there before and made technology to actually measure this, but perhaps we can't use that. Ele disse que parece que é uma boa ideia, tal, mas depois que ele viu que a tecnologia e aí deslocamento do centro de massa e tal, daí talvez não seja uma boa ideia. Não é tão simples assim. It's not that simple, right? It's not that simple. So what did we have available? So we did have the optical motion capture system available. So I thought, how can we simplify? We can use 2 cameras, which is the minimum you need to triangulate position, and only use 3 markers. So a marker on L4, the estimated center of mass, and right and left heel markers to get the spatial temporal parameters. Tá, então ele falou que, então o que a gente pode fazer? A gente tinha o método de captura de movimento disponível, né, óptica, e aí tinha o mínimo de 2 câmeras e 3 marcadores. Tá, um marcador era na L4 e depois era no calcanhar direito e no calcanhar esquerdo para fazer essa análise espaço-temporal. So this is what I ended up using, and I could take the cameras up to the hospital and I could set them up in the corridor, and it'd take me about 20 minutes to set them up and calibrate them, and then 10 minutes to measure each patient. And I could get around 6 slides, so it actually achieved what I needed it to achieve. Ele falou que isso aí era um jeito prático, que ele demorava 20 minutos para montar o esquema todo no corredor do hospital, que ele podia levar para lá, levava 10 minutos para analisar cada paciente e assim ele conseguia alcançar os resultados que ele precisava. But it did have its problems. So the actual amount of strides I could capture was limited because only 2 cameras. It took time to set up. It also took time to analyze. You had a problem with only 2 cameras obscuring markers, so then you'd miss data. A bit of technical expertise. I used to annoy people in the corridor because they couldn't get around my cameras. And obviously I had to transport the cameras, which at the time was on my bike, which wasn't very safe. You said your bike? On my bike, yeah. Okay. Ele disse que, é legal, era ótima solução, mas não era tão boa assim, infelizmente, porque tinha os problemas, né? Tinha o problema que ele só conseguia captar o número limitado de passadas da pessoa, ele não conseguia, demorava um tempo para analisar os dados, tinha alguns senãos, né? Ele ficava chateando as pessoas no corredor para não ficar passando na frente da câmera, né? Então tinha uma série de probleminhas. E ele falou que tinha que carregar as câmeras. E na época ele pedalava, ia de bike para lá e para cá, então carregar a câmera na bike, too heavy. Sorry? Too heavy to carry the bike. I had to make 3 journeys, and and if I dropped the cameras, I would have been in a lot of trouble. Não podia perder as câmeras, ir para lá e para cá na bike, Ok, I got it. But it's still better than driving in Oxford. Very busy. É melhor do que levar os pacientes para o hospital e tal, mas, né, que negócio. Ainda little problems, right? Okay. Okay, so then we thought, okay, this isn't good enough. What other technology is available? So we looked at triaxial accelerometers that will measure accelerations in 3 planes in your X, Y, Z plane. The benefits are they're easy to put on. The capture volume isn't very limited. You can walk for a long time. And the space requirements, it's just to touch someone. So there's nothing to get in the way of people. Aí ele veio com uma solução ainda melhor. Essa aqui é a melhor solução. Então, é um acelerômetro triaxial, 3 eixos. Mede a aceleração do eixo X, Y e Z. Os benefícios, fácil, o volume de captura, né, a quantidade de captura de dados não é limitado, né, e era um negócio tranquilo, não precisava de muito espaço, era só colocar na pessoa, muito tranquilo. But what were our limitations? So the main limitation that we found is the accelerometers measure in the object frame. So they're stuck to someone and their axes, they move like this as you move. Whereas our calculations are based in the global frame, which is fixed against gravity, etc. So that was our main problem with that. We also had accuracy issues around double integrating back to position, which was based on our calculations. And it does not directly measure some of the spatial temporal parameters we got from the hill markers. Embora seja uma solução simples e prática, tinha problemas também. Então, o principal problema é que media a aceleração, o movimento de acordo com o objeto. Ficava preso na pessoa, então media a aceleração da pessoa.
E conforme a pessoa se movimentava, os eixos se movimentavam. E o que eles usavam antes na câmera era o quadro geral e a movimentação da pessoa. Então mudou o referencial, né? E aí complicou um pouco. Exigia integração dupla e não media parâmetros espaço-temporais, como nas outras análises media diretamente. But as we were looking at accelerometers, the technology developments kind of caught up with our thinking, and inertial measurements units became more widely available. So we started off using this Philips system, which was never actually commercialized. We got hold of a trial system. And the advantage of those is the IMU contains both the accelerometers, gyroscopes, and magnetometers. So we're able to use the other sensor data to transpose the object frame back into the global frame and fix it. Nice. Então ele falou que aí o curioso foi que conforme eles iam tendo o problema, parece que a tecnologia ia trabalhando junto com a cabeça deles, com as necessidades deles, né? Então que apareceu a unidade de medida inercial, que a princípio foi aquele quadradinho azul da Philips, que nunca foi comercializado, que eles trabalharam com a versão beta, e que as unidades de medida inercial continham o acelerômetro triaxial, o giroscópio, que é o que dá a diferença de nível, e o medidor. How can I tell them what the magnetometer does? Points north. Nice. É como se fosse uma bússola, aponta para o norte, então dá o rumo, né? Dá o rumo. E aí essa unidade podia transportar a medida do objeto, como fazia o acelerômetro, para a medida global, para o quadro global. Então conseguia fazer essa transposição de dados. Melhorou muito. Improved a lot, right? Yeah, a lot. So this actually, all the expertise to do this got way above me. So we had to recruit a clever PhD student, a bioengineer. Ele falou que a tecnologia daí passou por toda a capacidade dele e que ele precisou recrutar I thought that was the worst part. Que ele teve que recrutar um estudante de PhD, um bioengenheiro, e que precisava ser esperto. Okay, so there's Paddy. Carlos knows him. So he actually used the quaternion rotation matrices to transport from the object to the global frame. And before we'd been looking at Euler angles, and the problems around the accuracy and the singularities associated with Euler angles meant they weren't particularly good because it was rotating around the zero axis. Yeah, I don't think I'll translate that. Okay, I will. Ele falou que a inovação foi que ele começou a usar a rotação quaternária. Denise, help. Né? Falou que começou a usar a rotação quaternária, que antes eles usavam um outro sistema de cálculo, que é os ângulos Euler angles, right? Yes, yeah. Os ângulos Euler, e que esse tinha um problema, porque rodavam ao redor do eixo zero, seja lá o que isso quer dizer. Whatever that may mean. Okay. I'm sorry about that. That's fine. I don't really know either, so that's why we got Paddy. Nice. So the quaternions is similar what they use in computer games actually. So anyone who develops computer games here in 3Ds in computer games, that's what they use for. Tá dizendo que a rotação quaternária é como quando a gente usa nos joguinhos de videogame ou do computador, do PlayStation. Can I use that? Yeah. Então que você consegue ter a sensação do movimento, a orientação do movimento muito melhor, muito mais parecida com a realidade. And so he used also a robust way to integrate back to obtain position when we attain those acceleration signals. And then what we needed to do is we needed to test the agreement between this methodology and the optical motion capture system. Muito bem. Então ele falou que era um método mais robusto para integrar a informação, mas o que eles ainda precisavam fazer era se isso tinha uma concordância com a captura de imagens no modo tradicional, filmado, bonitinho, se isso concordava. Então, se a unidade e o modo de filmagem, que era o original, se eles tinham uma concordância. So this is the proof of principle work, and you can see on these graphs here, I can't remember which way around it is, but this is acceleration, and then we integrate the signal back to displacement, and there's not too much error in there, and then back to displacement. The error was good enough for our purposes that it followed the displacement really quite well. Nice.
Então aqui é um artigo que mostra a validação, né? Exatamente se tinha essa concordância entre a unidade, o método simples e a câmera, né? A filmagem. E ele diz que aqui embaixo está o acelerômetro, né? Então está a parte da unidade e em cima, e aí ia reintegrando, e lá em cima tinha o movimento do centro de massa capturado pelo sistema de captura ótica, que era o que dava mais trabalho. E que tinha alguma variação, mas que o erro estava bom o suficiente para os propósitos dele. Okay, so we had a valid center of mass signal. So what could we get from that signal? So and this is work by another lab, but you can actually use that COM signal in the acceleration to determine distinct events of the gate cycle, and from that you can work out the temporal gate parameters. Tá, então ele falou que aqui teve um trabalho de um outro laboratório que analisou, a gente consegue captar o sinal do centro de deslocamento do centro de massa, mas e daí, né? Será que isso consegue me dar parâmetros temporais da marcha, para determinar parâmetros temporais da marcha, do ciclo da marcha? Então a gente conseguia ter a tecnologia, mas e aí, o que isso quer dizer, né? E aí está dizendo que dava para usar para avaliar os eventos da marcha, para entender como é que ia ser a marcha. And then if we use our displacement data and the inverted pendulum model, from the displacement we can actually estimate, so only estimate, some of the spatial parameters such as stride length, so that the height of your center mass displacement, if you model with the leg, will actually tell you how long the stride is. Então ele está dizendo que aqui eles conseguiam estimar o tamanho da passada, que é o D aqui embaixo, né, com a movimentação do centro de massa em altura, que é o H ali em cima. Então isso é interessante. So from our simple measure, actually we could determine quite a few parameters. So we can look at energy effort from the mechanical energy recycling of the center mass, and then we can determine and estimate certain spatial temporal parameters. We can look at symmetry. We can look at variability that gives an idea of balance. Ele está dizendo que a partir do princípio do sinal que eles captavam ali, do deslocamento do centro de massa, né, com a unidade, eles podiam determinar processar e gerar diversos parâmetros interessantes. Parâmetros espaciais temporais, parâmetros de simetria, né, a proporção entre esquerda e direita, parâmetros do equilíbrio, de esforço. So then we needed to validate it. So as I was introduced, a lot of my interest was in neurological conditions. So we set about validating it in lots of different conditions, mainly neurological and also diabetes. Então ele falou que daí eles precisavam validar para as condições que ele estava interessado, que eram as condições neurológicas, né? Então que ele fez vários trabalhos, so many works, right? So many papers. Vários trabalhos para validar essa análise e essas previsões de alteração na marcha nas condições neurológicas que ele estava interessado. Diabetes also, right? Also diabetes. E também, além das condições neurológicas, também o diabético, né? O problema do pé diabético. And another side project we did is to actually make sense of some of the data we were getting. We thought we needed a large reference data set. So we were lucky in the Science Museum in London allowed us to collect data there from the people who were attending the Science Museum over 57 days. We managed to collect around 2,000 people's gait. E aí ele falou de um trabalho que a Ellen já tinha falado ano passado, que era a coleta no Museu de Ciências, o projeto Museu de Ciências, que eles foram para um museu na Inglaterra e aí ficaram 57 dias coletando com essa unidade, num sistema prático ali, até para mostrar como que o negócio era prático, e coletaram 2.181 pessoas, né? A análise de marcha de 2.181 pessoas. So roughly half men, half women, and we had between 5 years, which is what our ethics allowed, and up to 82 years, and from 85 different countries. Aí eles fizeram a estimativa que é 50% homens e mulheres, a idade média de 26 anos, uma idade máxima lá de 82 anos, né, e a mínima ali de 5 anos, e 85 países diferentes. So if we go back to the original problem that people don't objectively measure gait because it's too expensive, technology takes too long to use, and technology requires too much expertise to use, have we solved this?
Então ele falou, voltando para o problema original, que a tecnologia é muito cara, demora muito para usar, demanda muito da gente de conhecimento técnico para usar. Como que a gente resolve? How do we solve this? So almost, I'd say, we almost solved it. But actually, the IMUs are still quite expensive. They've come down from about £3,000 to about £300. So that's good. It doesn't take too long to use. And Patrick, the PhD student, has managed to automate a lot of the analysis. So we were nearly there. Então ele falou que eles quase resolveram o problema, né? I think you solved. We can say that. Close. Ele falou que está quase lá. Então que saiu de 3.000 libras para 300 libras, né? Depois vocês me falam se vocês acham que resolveu também. Então, saiu de 3.000 libras para 300 libras. Aí falou, não demora mais muito para aprender. E a parte de conhecimento técnico todo, o Patrick, que é o estudante de PhD lá, né, o aluno de doutorado, esperto, inteligente, conseguiu fazer a maior parte dos cálculos e tal, então facilitou bastante a análise. Né? They think you solved this problem. Well, but then during all this time, because it took a while, smartphone technology very much increased. And we realized that smartphones nowadays contain IMUs. They also contain CPUs, so they can do some of the analysis on the phone and have connectivity, so you can actually send the data. So we did go back to, could we develop an app? E aí ele falou que, bom, beleza, nesse meio do caminho, que demorou um pouco, né, é uma história. How long was that? Like, from the beginning? From the beginning, probably, how long would you say? 10 years? 7? 10 years. 10 years from... 10 years. Yeah. From carrying the cameras. From carrying the cameras, yeah, about 10 years. Oh, nice. Então ele falou que nos últimos 10 anos, a tecnologia foi avançando dos celulares, né? E aí eles perceberam que os celulares tinham lá uma unidade de medida inercial, né? Todo mundo sabe disso, todo celular tem um giroscópio, tem um GPS e tal. Foram percebendo que o celular tinha uma CPU, que era capaz de processar a informação, né? Um mini computadorzinho lá capaz de processar, e tinha conectividade, capaz de mandar informação para o mundo inteiro. Então eles voltaram à pergunta original. Podemos desenvolver um aplicativo? So obviously we had to validate the smartphone. So we looked into that, and so we compared the smartphone to a commercially available IMU used for healthcare and the optical motion capture system, and we found the smartphone was good enough for what we wanted to do. Ele falou que daí eles tinham que validar o celular como um equipamento, como uma unidade de medida inercial, né? Então eles fizeram isso contra a unidade de medida inercial e contra o sistema óptico de captura de movimento, que era o original, e descobriram que o celular era adequado para fazer essa análise. So, is it a usable system? Back to the original question, do people not objectively measure a gait because the technology is too expensive? Most people have access to smartphone nowadays. Technology takes too long. The phone is just placed on the back during a standard walking test. Technology requires too much technical expertise to use. Analysis is automated, and spatial temporal parameters can be collected on the phone. The raw data can be sent to the cloud for more sophisticated analysis and determining trends. Então ele falou que voltando na pergunta original, o sistema é usável, é interessante, é muito caro. A maior parte das pessoas tem um celular. Como a gente viu, tem mais celular do que pessoa. A tecnologia demora muito. É só colocar o telefone nas costas do cara durante o teste clínico, né? O teste de caminhada clínico. E tem muita, você precisa saber muito, tem muita informação técnica ou expertise técnica para usar. Aí ele disse que não, que a análise é automática e os parâmetros espaciais e temporais são calculados no telefone. E o dado cru original pode ser armazenado na nuvem para análises mais sofisticadas. And now I hand over to Helen. Ok. Is that just... Does it get slides? Okay. Yeah, no, I'll do it. It's fine. Okay, right. So using some of the work that Johnny
has just talked about, which is around the development of a measure for walking. I'm now going to talk about an intervention for walking. Tá, ela falou que usando um pouco do trabalho que o John acabou de apresentar, que é o trabalho de desenvolver uma medida para o caminhar, né, para a marcha, que agora ela vai falar sobre uma intervenção para a marcha. Okay, so this is work that has been developed by colleagues at McGill University in collaboration with us. Falou que isso é um trabalho que foi feito no McGill, Canada? Yeah. McGill? Canada. Yeah. Foi um trabalho em colaboração com colegas da McGill, da Universidade de McGill, no Canadá, e aí que ela está em colaboração. Okay, and a short walk seems longer when you don't walk well. Uma caminhada curta parece muito longa quando você não caminha ou quando você não consegue andar adequadamente ou direito. Okay. Is that me? I don't know, maybe it's me. Or am I hearing? Or it's us, don't worry. Okay, so why do we need to walk well? So the initial focus of this work is for seniors, yeah? But within that, because most people these days, over a third of people have at least one long-term condition, once they're over 35, 40, this will involve lots of conditions. Ela falou que assim, que inicialmente, por que caminhar bem? Inicialmente o trabalho foi feito para idosos, né? Era um trabalho feito para idosos. Mas ela falou que, como muita gente, depois dos 40, começa a desenvolver alguma condição clínica diferenciada, que isso acaba envolvendo mais gente. Okay, so you're all probably aware of physical activity guidance, how much exercise you should do every day. This is translated into walking for seniors. So there's a need for seniors and people with disabilities to walk at a rate of 100 steps per minute. Bouts of 10 minutes or more is the current evidence, twice a day, every day. Ela falou que as orientações gerais para a prática de atividade física para a saúde são conhecidas e que o que eles fizeram foi transformar para idosos e pessoas com problemas, né, com perda de função. E aí ela falou que one back, please. Aí ela falou que a ideia, transformando o quanto você deveria fazer de atividade física para a saúde em passos, é uma ideia de 100 passos por minuto, uma proporção, né, uma taxa lá de 100 passos por minuto, sessões de 10 minutos, 2 vezes por dia e todos os dias, para você ser saudável. Converteu a atividade física em caminhada. Então, se você é um idoso, essa aqui é a prescrição para a saúde. Sorry, go on. Okay, it's okay. So as with developing any intervention, you need to use the correct methodology, and some of that is finding out the need for an approach and intervention. So it's consultation with the key stakeholders, which are people with the condition and the people treating or likely to treat the condition. Okay. Ela falou que para desenvolver uma intervenção, o que você tem que fazer é conversar com as pessoas que estão trabalhando com isso, estão trabalhando com as pessoas que têm o problema, né, tanto com os pesquisadores quanto com os clínicos que têm o problema, para tentar entender qual seria a melhor intervenção. Okay, so there were two elements to this. One was a survey of people, seniors. So this was just done using a national database that you will have here. And they were asked, they were given a list of things about walking, which had been developed by experts from around the world, to see if they thought it was important or not. And, nice. And there's the list. Nice. Então tem uma lista aqui, ó, de coisas que foi uma lista desenvolvida por especialistas em caminhada, né, em marcha, e que foi passada para os idosos, para dizer assim, o que vocês acham que é importante ou não. Então o sujeito escolhia de uma lista desenvolvida por especialistas que já estavam analisando a coisa com um outro ponto de vista. E aí eles diziam o que era importante ou não. Então a lista está aqui, né? As barras mais longas indicam os mais importantes. Do they agree with these? E aí, o que vocês acham? Vocês concordam? Vamos lá, a lista quer dizer aqui, ó, mudar de direção facilmente, mobilidade do pé, mobilidade do tornozelo, do quadril, do joelho, olhar em volta, são as maiores aí, ó.
né? Aí, manter a postura ereta, ortostática, né? O calcanhar para a ponta do pé, andar suavemente, balançar os braços, sem ficar cansado, caminhar rapidamente, né? Longas distâncias. I didn't get the last one. Willing to pay for technology. Is this asked for them? Yeah, will they pay for it? E aí eles perguntaram, você pagaria pela tecnologia para melhorar essas condições? Né? E aí, todo mundo concorda com a lista? Algum devia mudar aqui de lugar? O que vocês acham? Yeah. So the funding is from, some of the funding now is from venture capital. So that's why it's, the idea is to create a product. Yeah. Nice, ok. Ela disse que uma parte da grana da pesquisa veio de empresas privadas. Então, por isso que tem essa última pergunta aqui vocês pagariam pela tecnologia? I think we have a question. Can we? Yeah, go on. Hi. Hi there. In the study, you guys think about walking barefoot because our body was made for it, and the shoes and the big shoes, they can make our foot mobility different than it was supposed to be. Yeah. Hang on. Ele perguntou se o estudo foi feito com as pessoas andando descalças ou se isso era considerado. Porque o uso de sapatos provavelmente ia interferir nos parâmetros. Please. Okay, I think that's a really interesting question. So because it's aimed at older people, 65 plus, and because of some of the safety issues, say, of walking barefoot with diabetes or diabetic feet, we haven't gone there. So in fact, with footwear, we let the individuals choose their own footwear, but we might comment if it's really high heels or... O que ela falou que como era feita uma pesquisa feita com idosos, 65 anos ou mais, que era por questão de segurança, pé diabético, coisa assim, que eles vinham calçados, mas que o calçado era um calçado normal e que se a pessoa vinha de salto alto, daí alguém falava, olha, assim, vai dar fazer o teste. Okay. No high heels then. No high, well, Johnny likes high heels. So this is what they, so we also asked them if they thought they walked well. So you can see that over half didn't think they walked that well. Ela está dizendo que a pergunta era, vocês acham que vocês andam bem? É uma das perguntas. Daí falou que mais da metade, que é a soma do somewhat e do no, we're adding, right? No and somewhat. Yeah. Disseram que não andavam tão bem assim não, que não achavam que andavam bem. How do we solve this problem? Okay, so initially with a book, a workbook, so we started with lower technology, similar to Johnny's, and for the experts commented on some of the factors that might affect someone's walking well. So this was integrated into the workbook where there was an assessment and then an intervention approach to help. Okay. Então ela disse que eles começaram com um livro, Tecnologia de Baixo Custo, né? Assim como o Johnny começou lá com as câmeras e tal, correndo para lá e para cá. Então a proposta era que eles criaram um livrinho que era passado para os especialistas, tinha uma espécie de uma prova, né, para conseguir chegar numa intervenção. Então, o que eles estão fazendo aqui é verificando exatamente quais os melhores fatores, como que devia ser observado ou investigado ou pensado para chegar na melhor intervenção. Okay, and at this time there's 15 elements of walking that make you walk well. Consideraram 15 elementos envolvidos de alguma forma com a caminhar, com a marcha. Okay, so on the as they face the left side is an example of one of the elements of assessment, and on the right side is an example of an intervention from the workbook to treat that bit. Is this meant to the clinician, to the expert, or to regular to the people? Person. I see. Yeah. Então ela falou que o livro foi desenvolvido, e daí aqui na esquerda tinha uma ideia, aqui, né, como é que tá, perguntas, né, é difícil de se mexer, dói, como é que é, em relação aos pés, e dali ali no lado direito, na mesma página do livro, tinha uma proposta de tratamento, de intervenção. Okay, so Can I get one of these? Yeah. You will be able to. Yeah. I have a few problems.
so this was set up and initially is run as a workshop. So we might get 20 people in and with one or two leaders, and they will assess each of the components. Johnny's run a workshop with me. Nice. And Seniors then, only? Yeah. Seniors only? Well, at the moment, we will move longer term to other groups, but Okay. yeah. Então ela falou que eles fizeram isso de uma forma, num workshop, né? 20 pessoas, 30 pessoas vinham lá e que eles ficavam ali tocando e orientando as pessoas a, né, como preencher, como entender e daí como fazer a intervenção. Yeah. And so our workshop, so the first workshop in Oxford we ran was with people with Parkinson's disease. O primeiro workshop na universidade foi com pessoas com Parkinson. Okay, so this is the start. You could come to a workshop and then you can have the workbook, but also we wanted to provide something more than that so that we could reach more people and also extend across the world. Nice. Ela falou que esse era o primeiro workshop, mas que a pessoa podia vir para o workshop, conseguir o livrinho e tal, mas que eles queriam mais, né? Queriam oferecer alguma coisa a mais e queriam aumentar, expandir, né, para o mundo, né, a proposta. Okay. So our collaborators at McGill carried out surveys to see whether people seniors would use smartphones. So you can see the results there. So it's the kind of 400 seniors surveyed on technology ownership, 65% had a smartphone. This is in Canada, yeah. Okay. Falou que os canadenses fizeram uma pesquisa e que viram para saber se os idosos tinham um smartphone, como que era, né, essa proposta. Ele falou que de 400 idosos que responderam a pesquisa, 65% tinham smartphones. Okay, and another study, the Age Well Canada stat said almost 60% had a smartphone. Aí a mesma coisa que um outro estudo, né, também verificou que 58% dos com mais de 65 anos tinham. It's not a large number, is it? No, well, it's more than half, so it's quite a few, yeah. And I think others were willing to adopt. Okay. Yeah. Aí eu perguntei, não é um número muito grande, né? Eu achei que mais gente ia ter smartphones aqui. Ela disse, olha, é mais que a metade, né? Tá legal. E disse ainda que outras tecnologias, os outros que não tinham um smartphone topariam uma tecnologia nova, né? Okay, so and the app's been developed, so the app's in process. Enquanto isso, o aplicativo estava em desenvolvimento. Yeah, and so the format is the assessment and the exercises. Nice. So the assessment and the exercise. Então ela falou que o aplicativo tem esse formato aqui, né? O primeiro formato era a verificação. E aí, como é que tá? Tá andando bem? Não tá? Como que é, né? As perguntas para verificar como que você estava e que depois tinha a intervenção, os exercícios. Okay, so you can see how that works quite nicely. So as well as the assessments and the exercises, they're also developing a device to fit on the shoe to help feed back to people how well they're walking. Nice. And we're integrating that with the application and analysis that Johnny's talked about to give an assessment. So going forward, there'll be an assessment of walking alongside the ability for individuals to actually get a feedback device as well, to tell them step by step. Okay. Então, ela falou que eles desenvolveram um outro equipamento para colocar no sapato para dar um feedback. Né? Então, then it wouldn't be just an assessment like I think there will be an actual measurement, right, with the device in the shoe. So yeah, but the assessment is on the. I see the unit. It's the same unit. It's a phone. I see. Put it in the back. It's the phone app. Então ela disse que assim que o que acontece assim para fazer essa análise aqui, o que usaria era aquele aplicativo que o Johnny tinha pensado ou o celular como uma unidade de medida inercial, né? Associado ao equipamento no sapato
que então daria uma informação interessante. Então, essas duas tecnologias integradas, esse aplicativo aqui de leitura do sinal, coisa assim, né, associado à unidade colocada no celular, aí faria o trabalho integrado. Okay, so there's some assessments that don't require technology. So the foot assessment is quite easy. It looks at flexibility, mobility, and care of feet. So the posture, we can assess it simply by just getting people to stand up by a wall and seeing if they can get their whole body up against the wall. Sim. And measure, yeah? Ok? Ela falou que algumas verificações eram fáceis de fazer, não precisava de tecnologia. O do pé, por exemplo, verificava flexibilidade, mobilidade e cuidado com os pés. Outra, por exemplo, como a de postura, né, que era fácil de medir, era só encostar a pessoa na parede, ver se ela conseguia encostar todo o corpo na parede, qual a distância do pescoço para a parede e tal. Né? Okay, but we also have some technologies to sit with that. So we've developed Connect technology for posture that's now available on a smartphone that we will adapt to a phone. And then we have the gate device. So we can have the lower tech or the higher tech. Então, e aí tem outros que não, que são outras verificações que demandam mais tecnologia. E que daí ela tem um equipamento que é acoplado ao smartphone, que é um equipamento que faz essa análise cinética. E aí que junta isso com a unidade do celular, e aí você tem uma análise mais completa. Então ela falou que tanto tem as análises que são mais simples, quanto as análises que são mais high-tech. So what we're going to do now is actually do some gait assessment. Ok. So the app is now, the gait assessment's now available on iPhone. Nice. And Only on iPhone? Why is that? And Android. Ah, The Android isn't quite there. Yeah, Ah. so if people want to email Use it. us for the assessment for the Cool, gait app, Their emails down. yeah, if they write their email down, Okay. Hang and on. we can. But only in for the about 2 iPhone weeks. users? No, both. Okay. Both, but give us Okay. 2 weeks and we can. Okay. Yeah. Eles falaram que assim, o aplicativo está disponível já, de análise da marcha. E para quem quiser, então vamos precisar de uma listinha, né, com os e-mails, beleza? Caprichem na letra, por favor. Uma listinha com os e-mails e que eles, em 2 semanas, eles vão mandar. Is it a beta version or is it a test version? Test version. Ok. So Então, don't use it to, yeah, ok. Don't sell it to anyone, oh no, right? and don't use it to diagnose. Ah, ok. Então ele está dizendo, ainda é uma versão de teste que não é para usar para diagnosticar ninguém com nenhum problema, né? Ainda é uma versão de teste, ainda não está a versão definitiva, né? Yeah. Are we going to But use it? Yeah, now? we are. They will be able to use it to monitor gait. So but if they give us the email, we'll get back in touch Okay. in about 2 weeks. And the data. So when they use the app, the data is collected on the phone, from the phone. Ok. They can get simple data straight away on the Okay. phone. The data is securely sent to a clinical trials database in the cloud. Nice. Do you And- have to agree with that, right? I Yeah, have to it all check has to be agreed. Okay. Yeah. So and then that more complicated data can be analyzed by Experts. Yeah. Patrick. and yes. I Patrick. see. Yeah. I got it. But they can trial that and see. Ok. Yeah. Então ela falou que o aplicativo está disponível e que é um aplicativo que vai te dar dados direto ali no celular simples, mas que os dados mais complicados vão ser mandados para uma base de dados de um clinical trial, de um estudo maior e tal. Vai ser enviado de maneira segura, né? Então para não se preocupar com hack, vírus, essas coisas. E que isso tudo tem que ser concordado. Então, so they use the app, they need to agree with the sending the data and all, right? Yeah. Yeah. Ok. Então, para você usar o aplicativo, você tem que concordar em compartilhar os dados, né? Faz sentido, tá? Yeah, Do we need volunteers? It's set up de-identified, so it's set up with an ID link, Okay. not a name. Tá. Yeah. E daí os dados são seguros, anônimos. O setup a entrada é um ID, um número. Não vai nome nem nada para fazer análise, né? Então, dá para fazer. Okay.
Okay, right. Does anyone want to walk? Volunteers. E aí, nós precisamos de voluntários. Olá, voluntários, para fazer a análise de marcha aqui. Vamos lá. So what I'd just add is if we go back to the start of the talk, both of these technologies, they never started as an app, but they ended up as an app, and I think that's the key point. Ok. Ele falou que uma ponto importante é que voltando para o começo da palestra, a tecnologia começou com um aplicativo e está voltando para um aplicativo. Né? Isso é um ponto importante aqui. Are we going in circles? We're going in circles. Yeah. Vamos, voluntários. He has a knee condition. Okay. He just strained the We, No, he is walking weird. He used to be a normal person. Not that normal, but a normal person. Just one? yeah. So we just want to look at. So we're not using it to diagnose. Okay. It's just All right. to detect. Okay. We have clever algorithms Nice. and learning to do diagnostics. Okay. But that's No, not not for now. this environment. All right. Ela falou o seguinte para mim, ela falou, a gente tem os algoritmos mais sofisticados que podem diagnosticar problemas, mas não é o caso aqui agora e nem é o caso desse ambiente do aplicativo. Então não é feito para diagnosticar um problema, né? Aí sim. Okay. Então ela está dizendo que para um dado melhor, mais apropriado, você usa uma cinta adequada com a unidade colocada na vértebra certinho, no centro de massa. Hã? Teve uma entorse no joelho ontem. É. He has a strength in his knee yesterday. Yeah, that's why he's limping. See. Então aqui o que a gente está brincando aqui é como que ele andou, né? Is he looking normal or what? Not normal. So you can Not see normal. from the Should be a straight line. It should be up and down like this, See. like a nice. Então devia ser uma curva, né? Razoável, assim, suave, mas não é. Tá todo cheio de pico, assim, parece uma montanha-russa aqui a coisa, né? You can see on his left side, you can see those I see. roots are a lot different. Então, ele está olhando aqui e está me mostrando que no lado esquerdo, que é o lado que o Rodrigo torceu o joelho ontem, por isso que ele está andando meio mancando, que tem os picos aqui todo tortos, assim. Que ao invés de ser uma curva suave e equilibrada, que é uma curva toda torta. And if you look at the symmetry between the two, you can see the stride lengths are very different. E está dizendo que a simetria dos dois lados também perde muito, né? E que o lado esquerdo tem um comprimento de passada muito menor. Né? Então, And if we compare those values to normal, you can see he's walking a lot slower with the slower camera. está dizendo que se comparar com os dados de pessoas normais, está andando mais devagar e tal, tá? É bem diferente do normal, né? And we do that for someone's gender and their height segment. Está dizendo que faz isso para diferença de gênero, para diferença de alturas de perna, coisa assim. Então, dá para medir, é homem ou mulher, então não vai comparar homem com mulher, nem vai comparar o baixinho com o alto, né? Porque aí não faz sentido. And age to a certain extent. E a idade também, mais outros fatores. So we can set up the volunteer profile. Então a gente pode determinar quem é a pessoa que nós estamos testando. Porque você é uma coisa, sua avó é outra, né? Então, ou você é uma coisa, sua namorada é outra, tem a perna mais comprida e tal. Então dá para você determinar o perfil do cara que você está analisando, né? Nice. Está dizendo que vai ser assim, o aplicativo vai ser disponível para um terapeuta, por exemplo, para ele usar, né, a um custo baixo, para usar, né, unlimited use, right? Para usar direto, né, sem limite, e que isso daí traz informações, né, fundamentais. E é assim, we're talking about 10 years of development, right, or even more, right? Yeah, because Johnny talked about the normal data. We have cohort data alongside peak data on 45,000 people to be begin to Yeah. I'm a fan. Pardon? I'm a fan of your work. Então
Então ela está dizendo aqui que o Johnny falou dos dados de gente normal, né? Do caminhar de gente normal. Mas a Ellen estava falando aqui que ela tem dados de 45 mil pessoas com diferentes condições clínicas e tal, né? Então, para nós que trabalhamos com o movimento, é uma informação fundamental, né? É isso. Okay. That's it? Ok, alright. Muito bem, agora a gente está aberto a perguntas, dúvidas. Mais alguém quer vir aqui testar o caminhar, marcha? Deixa eu ver se eu lembro quem que anda esquisito aí. They're thinking about the questions. Olha lá, perguntas? Aí temos uma pergunta, pois não? She asked if it's a paid app right now. Is it paid? Okay. In a few weeks, yes. But when it's like done, it will be paid, right? Yeah, but not much. The deal is people share the data. So Okay. we're thinking something like, I don't know, £10 Okay. or a year. A Ah, very low amount. a year, Jesus. Ela falou que ainda não. Ou agora, com a nossa lista aí, não. E aí a ideia é compartilhar os dados. E por isso vai ser barato, né? Ela está me dizendo que 10 libras o ano. Né? 10 libras dá, sei lá, R$50. Mas é R$50 o ano. Tá, então, né? Do you think you could develop a final user version and then a clinician version, like a premium one? Nice. Because that will be a different price, right? Nice. Yeah. And then will be like, I want a premium version. See? Então eu estou dizendo para ela que a gente pode, se eles podem desenvolver uma versão para o usuário final, né? Para a pessoa que quer saber como é que está a marcha, que tem dor no pé e tal. Aquele que você recomenda para a pessoa que você gosta. Mãe, baixa esse aplicativo aqui que vai detectar se você tem problema ou não tem e tal. E um outro que é a versão premium, que aí é pro profissional, né? Que aí vai ter outro diagnóstico, outra coisa, tá? E aí, vocês estão tímidos? Vai, se valer ponto, ajuda? Em todas as faculdades. Aí sim, hein? Ok, o Carlos falou que vai dar mais ponto na nota. Cadê o Carlos? Can I ask them a question? Sure. How many of them do gait analysis? Quantos de vocês aí, can I ask them if they consider important? If they do and if they consider important. Vocês acham que, quantos de vocês fazem análise de marcha? Ellen, come here. Quantos de vocês fazem análise de marcha das pessoas andando na rua? Of people walking in the street? Now this is the right question. Because we see people in the subway and then we look and say, why? What the hell? Agora vocês fazem, né? How do they assess gait now? Como é que vocês fazem para analisar? É só olhar, what parameters do they look? How do they assess? How? E aí, como é que vocês fazem? Como é que é? Como que vocês fazem para analisar? Tem uma ferramenta? É só o olho mesmo? Just looking at them. They say. Yeah. So this is useful. Is a device? O que vocês acham da ideia de ter um aparelhinho desse aqui? Pensa no metrô, 6 horas da tarde, você fala, deixa eu analisar aqui umas pessoas, né? Yeah, they think it. Sure. Why you didn't have to ask that? Okay. Mais perguntas? Tranquilo? Thank you for the talk. Yeah. Pergunta. Hang on, a question. Do we have? Hã? E aí tem um código do desafio. É isso que eles iriam enviar pra gente? Código do desafio, é isso? É. There's a challenge code. She said that she downloaded the app and there's a challenge code. There's a É esse aqui que você baixou? Ela baixou o aplicativo no celular já. Tá. Quando você entra na tela do aplicativo, aparece aceite o desafio do código. Como é uma It's versão written, beta, eu accept the challenge imagino... code or the challenge of the code. Should we say accept? Eu imagino que como é uma versão beta, eles vão precisar dos e-mails. You have to share the code? Yeah. That's where you Yeah. need 2 weeks.
Alright. o Ela que eu falou que pensei. precisa de um tempinho, ela provavelmente vai mandar os códigos para nós. Isso, é o Ok. que eu pensei. Ela precisa dos e-mails para mandar os códigos. É, Toda é isso versão aí. beta vai funcionar assim. Eles têm que autorizar primeiro. Ok. Eles têm que ter os dados da gente primeiro. A gente só precisa organizar, Suzy, para todo mundo deixar o e-mail para ter contato, que essa é a sua preocupação, né? Como é que o código vai chegar em mim ou em você? Não sei como que a gente faria, se vocês colocam um e-mail ou tem e-mail todo mundo. Toda a inscrição foi feita com confirmação de e-mail. A gente tem o e-mail de todos. Tá, então, se alguém não receber, é porque nós não entendemos o e-mail, entre em contato. Falem ao microfone, por favor, por causa da transmissão. Então vamos lá, nem todo mundo que se inscreveu eventualmente quer o aplicativo. Eu não me interesso. Vocês precisavam fazer um jeito das pessoas, sei lá, manifestarem o interesse pelo aplicativo, né? Porque a gente não vai mandar o e-mail de todo mundo para ela, ou vai? O que você pensa? Não, é para Ellen que tem que mandar? Não. Peraí. Ele tem razão. Tem que mandar o e-mail para ela se mostrar interessado, aí sim ela vai mandar a senha de código. E o e-mail está ali? Não, né? Não, ali é o site, é o link. A melhor forma é, faça uma lista de e-mail que tem interesse. Ela pediu uma lista de e-mail. Tendo a lista de e-mail, aí ela entra em contato. Tá? Ok. Se por acaso falhar, vocês podem entrar em contato comigo ou com a Suzy, que a gente organiza. Tá? Tá bom. Então realmente eu abaixei também e precisa de um código lá. Então a gente vai deixar ali na secretaria do evento uma folha e os interessados, então, coloquem os seus e-mails. Se eu não me engano, só Apple funciona. O seu é Apple, né? Tá. Tá. Gente, mais alguma pergunta? Não? Muito legal. Gente, eu queria primeiro agradecer o Érico, que eu vou falar para vocês, uma tradução maravilhosa. Parabéns mesmo, Érico. Muito obrigado. Verdade. Não só a tradução, mas a interpretação, mas a gente percebeu que a dedicação e como foi feito, realmente sem falhas, foi muito bem mesmo, tá? E a gente sabe o quanto é difícil estar nessa posição. Acredito que daqui a posição mais delicada é do Érico. Ninguém gostaria de estar na posição dele, tá? Então gostaria de agradecer bastante, tá? Mais alguma? Amanhã nós vamos ter 2 palestras, uma palestra individual de cada um deles, com bastante informação e tal. Então, sabadão, venham, não tem melhor lugar para estar aqui do que o Mackenzie amanhã, né, na hora das palestras. I'll be here, então vem. Nada como saber vender, né? Outra coisa que eu ia pedir para vocês, amanhã vocês vão ter contato com os aplicativos para computador, que a ideia é vocês saírem daqui com os aplicativos. Infelizmente não deu certo, porque precisa da senha, mas quem puder trazer o computador, a gente vai se organizar para vocês saírem usando aquilo que vai ser mostrado. Então tragam o seu próprio computador, tá? Suzy, você quer falar mais alguma coisa, complementar? Tá. A parte formal agora. Yes. So, in the name of Mackenzie Presbyterian University, we would like to congratulate Dr. Ellen Dulles and Dr. Johnny Collett for availability, participation, and great contribution to the functional recovery area, and we hope to build up and continue with this partnership. E agora faremos uma pausa, retornando às 2 da tarde.